E história em quadrinho sempre foi a sua profissão, assim, o seu chamado, Bruno? Ou teve alguma coisa antes, de repente você queria ser prefeito, e aí não deu certo, você voltou para os quadrinhos? Como é que foi isso daí? Não, eu queria ser médico, né? Mas aí falaram que quadrinho dava dinheiro, então... Deixa pra lá, medicina. Não, eu tô zoando. Cara, eu nunca fiz outra coisa, além de trabalhar com coisas que tivessem a ver com desenho, né? Então, trabalhar em escola. O meu primeiro emprego, na verdade, já foi dando aula. E eu não... Mas, assim, como começar com história em quadrinho? Cara, eu não me lembro de não ler histórias em quadrinhos, sabe aquele negócio? O primeiro gibi que eu comprei, eu não lembro qual foi o primeiro gibi que eu comprei, pra mim eu sempre li, sabe, esse negócio. Agora tem alguns marcos que dá pra pensar, sei lá, na trajetória, assim. Eu lembro de muito criança que eu falo, essa parte que eu não lembro nem como chegou na minha mão, assim, mas eu gostava muito de ler aqueles gibis chamava As Aventuras dos Trapalhões. Lembro. Que era os Trapalhões fazendo sátira de filme, de super-herói, né? Então tinha o Didi Cop, o Black Kamen Didi, né? O Trapalhões, essas coisas assim. Eu adorava isso. E eu lembro que é a primeira coisa que eu colecionei, assim. Porra, na época não tinha nem... Eu não lembro nem de sebo, né? Mas eu lembro de, tipo assim, rodar o centro da cidade, assim, atrás das bancas de revista usada, que vendiam muitas dessas coisas. Isso, exatamente, ó. Moconan, o barbeiro, porra, eu tenho esse aí. Eu tenho esse aí guardado aqui, tá vendo? Também, Didiana Jones. Didiana Jones. Era um melhor que o outro, cara, adorava essas coisas. Tenho Didi Volta para o Futuro, é muito bom, cara. Didi Volta para o Futuro. Eu tenho tudo isso guardado, tem aqui, ó, tá em alguma dessas prateleiras aqui. Que da hora. E, pô, depois disso, aí eu lembro, assim, de adorar também, sei lá, o desenho dos X-Men e do Batman que passava na TV, né? O dos X-Men na Globo, o Batman acho que era no SBT que passava. Uhum. E aí começar, então, a comprar o gibi baseado no desenho do Batman, aquele Batman no desenho da TV mesmo, né? Uhum. E isso eu lembro de pegar desde o número 1 na banca, assim. E, pô, já curti essas coisas. Eu lembro, acho que de como a primeira vez que eu fui ler quadrinho, tipo assim, de super-herói mais tradicional, que não era de sátira, nem de universo de desenho animado, eu acho que foi o Retorno do Superman, cara. Já tinha ido à morte, né? Eu peguei o Retorno na banca. Porra, mó legal. E, pô, então eu já gostava, já li alguma coisa, sempre gostei de desenhar. Eu também não lembro, assim, de não desenhar. O pessoal pergunta, quando você começou a desenhar? Eu nunca parei, assim, eu não lembro. Então eu tenho um monte de cadernos de desenho guardado desde que era criança. E quando eu tinha, deixa eu ver. Aí, bom, a febre que foi os Cavaleiros do Zodíaco. Eu devia ter uns 9 para 10 anos, né? Aí começou o Cavaleiros do Zodíaco na TV, e logo depois dos Cavaleiros do Zodíaco começou a sair aquela revista Herói, né? Nas bancas também, que era uma revista que falava sobre quadrinho, né? Isso mesmo. E eu comecei a comprar a revista Herói por causa das capas dos Cavaleiros, né? Tipo assim, a cada 3 números, 2 eram dos Cavaleiros a capa. E aí, cara, nessa revista falava muito dos Cavaleiros do Zodíaco, mas também falava de quadrinho, falava de várias coisas, né? Verdade. E aí, pô, os caras faziam matéria sobre quadrinhos clássicos. Então, a primeira vez que, sei lá, eu fui ouvir falar de Frank Miller, todas essas coisas, foi na revista Herói. Uau. E já comecei a pegar gosto por esse lance de conhecer essas coisas também, né? Aí, cara, eu tinha uns 10 anos, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Um amigo do meu pai se desfez da coleção dele de quadrinho, e o meu pai falou alguma coisa tipo, o Bruno gosta dessas coisas aí. Então ele pegou a caixa de quadrinho que ele tinha e mandou pro meu pai. Ele deu pro meu pai me dar de presente. Então foi assim que você teve contato, assim, mais... Aí, bicho, imagina assim, ó. Imagina esse tempo todo lendo essas coisas na revista Herói, e aí chega uma caixa, tipo assim, que na época eu era moleque, 10 anos, parecia uma caixa enorme. Né, com os quadrinhos desse amigo dele. E, cara, e ele não comprava, tipo assim, mensal, formatinho. Ele só comprava essas coisas meio de luxo, assim. Então, nessa caixa, de uma vez, para um moleque de 10 anos que tava começando nesse mundo, assim, veio Cavaleiro das Trevas, Batman 1, Asilo Arkham, Watchmen, Ronin, V de Vingança, Batman Messias, desse nível de coisa, assim. Mano. O cara tinha muito bom gosto. Os primeiros daqueles contos de Batman, né? O Xamã, Gothic, que é do Grant Morrison. Excelente. Tinha aquele Deadman do Kelly Jones, o Gavião Negro do Tim Truman, e coisa desse nível. Cara. Assim. Uma caixa cheia disso, cara. Então, assim, ó, eu devo ter ficado, sei lá quantos meses lendo tudo isso e, tipo, viajando, assim. Aí eu acho que a hora que eu terminei, eu falei, cara... Nossa.
Primeiro, eu quero fazer aula de desenho, então, assim, no ano seguinte eu já pedi para fazer aula de desenho, meus pais começaram a me levar para conhecer a escola, para a gente ir atrás disso, sim, aí não teve mais jeito. Muito bom. Então, assim, com uns 11 anos, na época não tinha curso de quadrinho em Campinas, então eu comecei a fazer aula de, sei lá, desenho artístico mesmo, e com 13 para 14, acho que eu tinha uns 14 anos, quando abri o curso de quadrinhos na escola que eu fazia aula com o Marcelo, né, que vocês entrevistaram também, né, o Marcelo legal. Ferreira. Ó, que legal, as histórias vão se conectando, ó, que legal. Então. E eu comecei a fazer aula com ele, aí de quadrinhos, propriamente dito, assim. Então, muito do que eu sei de quadrinho, eu sei por causa do Marcelo. E eu fui dar aula também, eu fiquei mó tempo fazendo aula com ele, assim. E olha quando isso. Teve uma época... esse desenho que tá aparecendo aí, esse desenho é um cartão postal que eu fiz para campanha de quando a Trem Fantasma, editora do meu amigo Marcelo Fontana aqui, eles lançaram a versão capa dura de luxo e tal, daquela adaptação de Moby Dick do Bill Sienkiewicz. Cara, esse trabalho de luz e sombra, você fez isso daqui, olha que legal, cara. Valeu. Esse cabelo do lado direito ali que mistura eu acho com branco ali, vazou. E eu gosto de me gabar que, assim, o charme desse negócio pra mim é que o olho dele na sombra ali é o formato da baleia, né? Então, olha que da hora. Que da hora. Genial. Pegaram a referência? Pega a visão, galera. Pega a visão. Esse aí tem problema de olho gordo, né? Exato. Esse tem olho gordo. Então, e aí a Trem Fantasma fez essa campanha no Catarse para lançar esse gibi do Sienkiewicz aqui, e eles chamaram alguns artistas nacionais para fazer esses postais assim que iam junto para os apoiadores da campanha, né? E aí esse aí foi o que eu fiz. Legal. Mas voltando para... pode falar. Eu queria aproveitar então a pergunta, né, o Bruno, a gente andou comentando aí com os desenhistas que vieram aqui, quem foi a grande inspiração, né? E você falou que teve contato aí, falando assim, raso dos que você pegou na mão, você teve desenho do Frank Miller, Klaus Janson, o David Lloyd, o Kelly Johnson. Teve algum que te impactou e que no começo você emulava um pouco antes de ganhar o seu estilo próprio? Ou você sempre foi do seu próprio estilo desde o começo? Cara, eu sempre tentei, eu nunca gostei muito de copiar. Isso é um negócio que muito desenhista fala, porque, começou meio que copiando, e copiar sempre foi um negócio que eu não gostei, assim. Mas, então, eu acho que esses caras todos me impactaram mais, assim, no sentido de fazer quadrinhos e não especificamente de como desenhar, mano. Mas, com certeza, o Frank Miller é um dos caras mais influentes, assim, porque eu acho que era o cara que mais tinha nessa caixa, então, né, eu falei, cara, tudo que tem o nome desse maluco, tipo, normalmente tá nas minhas leituras favoritas, assim. Então, como narrador, como contador de história, ele com certeza foi um dos que mais ficou na minha cabeça quando era nessa época, assim, entendeu? Mas esse negócio de procurar influências específicas de, quero desenhar nesse estilo, eu acho que foi um negócio que veio mais tarde, assim. Até porque eu comecei muito novo também, né? Tipo, comecei desenhando com, sei lá, fazendo aula de quadrinho, foi com, sei lá, 14 anos, então era um negócio, vamos ver como é que faz isso aqui primeiro, antes de você pensar, escolher caminho ou algo assim. Mas com certeza o Frank Miller é um cara muito influente tanto na minha pilha de leitura, quanto no meu fazer de desenho, assim.